Uma das maiores causas de confusão na construção de um pensamento filosófico é misturar os campos de conhecimento. Então, antes que eu quebre as suas pernas, quero começar separando os conhecimentos por camadas, estabelecendo um índice de pureza, demonstrando assim que nenhum conhecimento humano é autossuficiente, mas apenas subtemas derivados e dependentes de outros conhecimentos. Começaremos dos conhecimentos mais impuros para os mais puros. A sociologia estuda os fenômenos sociais. A sociedade, antes de tudo, é formada por indivíduos e, portanto, a sociologia responde à psicologia. É impossível compreender os fatos sociais sem a compreensão do indivíduo. A psicologia, por sua vez, se submete à biologia, que estuda a estrutura dos organismos vivos. O estudo biológico te leva ao estudo das químicas. A química ainda não é tão pura e te leva à física. A física e suas leis te levam à matemática. A matemática é o conhecimento mais puro dentro do universo físico. Como se pode visualizar, o universo opera como um grande sistema blockchain. É tudo um enorme efeito cascata. Se algo é alterado nas leis físicas, isso altera consequentemente as casas anteriores. O que era sociológico, moral, político, passou a ser traduzido agora para algarismos. Uma única alteração desse algarismo, que eu vou chamar de número de Deus, e toda a realidade estará corrompida. Dentro desse paradigma não há liberdade. Lembre-se, seus pensamentos são químicas, químicas são físicas e tudo que é físico é dirigido por leis. Logo, você é dirigido por leis. Isso pode parecer horrível, não é? Sim, mas isso nos permite algo grande. A busca por Deus. Tudo será por meio dela, da estropia. Onipresença, onisciência, onipotência, unidade, causa primeira ou qualquer outra definição para Deus. Todas elas se aplicam a essa gigante calculadora que altera o fator verdade de instante a instante. Renderiza a realidade nos guiando para um destino pré-determinado. Se você começa a pensar nessa perspectiva fisicalista, percebe que o universo é um grande forno para criar coisas. E nós somos alquímicos. Só precisamos compreender as suas leis para alterá-lo a nosso bel prazer. Existe um processo alquímico para o padeiro deixar o pão torradinho. Ele precisa da massa na forma X, da temperatura do forno na forma Y durante o tempo Z. Se ele precisar de um pão mais complexo, ele vai precisar da ferramenta H e da técnica W. Então você começa a perceber que esse padeiro não é apenas um padeiro. Ele é um químico, um físico e um matemático. É possível se criar qualquer coisa que já esteja aqui, ou que já tenha passado por aqui, porque os materiais estão todos aqui. Com o avanço da técnica e expansão do conhecimento a respeito das leis que regem o universo, será possível criar a vida do zero. Chegaremos próximos da imortalidade da consciência. O cérebro, por exemplo, se ele pudesse ser 100% escaneado, e quando eu digo isso eu não estou sendo simplista, eu me refiro às partículas subatômicas que compõem esse cérebro. Você teria um algarismo gigantesco com milhões de páginas contendo o valor verdade desse cérebro. Agora você tem a receita dele, só precisa de um forno super complexo para rearranjar todas as composições físicas desse cérebro. E pronto, você duplicou o sujeito. Agora você tem dois caras iguais. Mas daí alguém pode vir e falar: você fala como se fosse fácil, essa tecnologia está muito distante. Sim, mas ela é fisicamente possível e esse é o ponto. Então, na hipótese materialista, eu poderia criar a vida e duplicar coisas. A moralidade que parece mais próxima e mais compatível com esse materialismo é a filosofia transhumanista, ou o princípio estrópico. O nome por si só já é sugestivo, ele é antagônico ao conceito de entropia. Enquanto a entropia representa uma energia dissipada e degradada rumo à morte, o estropismo remete à ideia de centralização da energia, uma busca por unidade, uma luta por Deus e contra Deus. Tá, deixando a dramatização à parte, o estropismo se apresenta como uma vertente quase cyberpunk que mescla o conceito do Nietzsche de super-homem com o princípio do ocultismo, onde a missão do homem é contribuir para superar o próprio homem, alcançando sua potencialidade máxima. Princípios que regem a filosofia são o tecno-gaianismo, postura ambiental que apoia ativamente a pesquisa, desenvolvimento e uso de tecnologias para a preservação do meio ambiente, o abolicionismo bioético, que é a desconstrução da ética que limita pesquisas e procedimentos médicos, o princípio utilitarista da extensão de vida, a liberdade de expressão, o fim da propriedade intelectual, entre outros. O estropismo compreende a limitação da interface senciente do Homo sapiens e ignora, mas apenas temporariamente, os questionamentos que atrasam a evolução da máquina.
Sim, eu sei, existem conhecimentos ainda mais puros que transcendem a matemática. A matemática, mesmo sendo o conhecimento mais puro dentro do paradigma físico, ainda é sustentada pela epistemologia. E é aí que começa a loucura. A epistemologia, em última instância, questiona a si mesma, colocando em xeque a linguagem e os sentidos. E quando isso acontece, ela desestabiliza todo o esquema de cascata, desvalidando todos os nossos esforços e colocando dúvidas em relação a tudo, jogando em niilismo. Niilismo. Eles identificam com precisão a nossa incapacidade de concluir conceitos absolutos, mas eles ignoram a impermanência da realidade. O niilista não consegue enxergar além do que está sendo posto à sua visão. Eles não conseguem enxergar que não seremos essa espécie para sempre, e que ainda existem milhões de páginas desse livro a serem escritas. Existe uma busca, não uma conclusão, muito menos um agora. A imortalidade está muito mais próxima do que a verdade filosófica consistente. Então o estropismo, de alguma forma, ele defende que o nosso hardware está em um processo de obsolência e é incapaz de processar determinados questionamentos. Alguns questionamentos devem ser colocados de canto temporariamente, até que essa espécie esteja pronta para rodar esse programa. Muitas vezes o nosso sentimento de importância nos faz pensar que estamos em uma última versão, mas não estamos. Isso pode ser imperceptível aos olhos humanos, mas o Homo sapiens não parou de evoluir. O darwinismo permanece trabalhando e novas versões mais adaptadas estão por vir. Não estou falando de braços mecânicos nem de olhos que soltam raio laser. Pelo menos não ainda. Eu estou falando de coisas simples que provavelmente você já está buscando ou aplicando à sua existência. Da busca de unidade em Deus ou na família, para a ousadia relativista na desconstrução de ideias, todas as filosofias possuem uma parcela de razão. O homem vem vivendo de forma intuitiva o seu propósito, enquanto de cabeça baixa questiona a si mesmo se está no caminho certo.